Sejam muito bem-vindos ao canal Aurélio Schomer. Esse é o nosso primeiro vídeo. A gente vai falar sobre uma série de temas relacionados à história do Brasil Vira-Lata, que é o livro do Aurélio Schomer, que está aqui do meu lado. Começando pela questão dos índios, é também o primeiro capítulo do livro. Uma das impressões que eu sempre tive quando a gente fala de história do Brasil, quando a gente ouve a história que é contada na sala de aula, é que o índio ele era o indivíduo, primeiro, eles eram uma nação única, né? E eles estavam aqui harmonicamente vivendo em paz e desfrutando da terra que é deles por direito. Você contesta um pouco essa tese no seu livro. Fala pra gente, quem eram os índios de 1500, de quando os portugueses chegaram no Brasil? Sim, eles eram, eu mostro em números primeiro quanto eles eram, porque existem chutes de 1 milhão a 6 milhões. Claro que os chutes de 6 milhões, eles vão... o pessoal que quer dizer, bom, houve extermínio indígena, tal. Não houve extermínio indígena. Então eu fiz cálculos, inclusive, considerando a população da Austrália, da Tasmânia, fiz outras comparações para chegar a um número aproximado que dá em torno de 1 milhão. Esse 1 milhão eram os tupis e os tapuias. Por que tupis e tapuias, né? Porque no litoral de São Paulo até o Ceará viviam os tupis. Abaixo disso viviam os guaranis, que eram primos dos tupis, muito parecidos com os tupis. Etnicamente, uma língua muito semelhante também. E no interior viviam o que os tupis chamavam de tapuias, que em tupi significa estrangeiro ou outro. Agora, não havia de forma alguma a harmonia entre eles, pelo contrário, né? Os tupis eles estavam num estado de desenvolvimento que permitiria a eles fazer o comércio, mas eles não faziam o comércio porque para a sociedade deles, para os valores étnicos deles, tinha que ter inimizade entre uma tribo e outra. Eles eram seminômades, os tupis e os tapuias eram caçadores-coletores. Então eles viviam esparsamente pelo interior e brigavam entre tribos, podia haver estranhamento. Mas eles era tão esparso que acabava não tendo essa... Claro que no interior do grupo não existe harmonia, interior de grupo nenhum, grupo tribal nenhum. Né? Mas você quer dizer que eles raramente se encontravam, então? Raramente se encontravam, e não se encontravam com os tupis também. Sim. Respeitavam esse espaço litoral, que já tinha alguns séculos, né, os tupis ali no litoral. E os tupis tinham aquela coisa, eram seminômades, né, eles ficavam 5, 8, 10 anos numa terra, enquanto a terra não cansasse, e depois iam derrubar a mata mais adiante, porque era a Mata Atlântica. Eles eram bons de derrubar a Mata Atlântica, inclusive eles eram capazes de colocar o fogo no mato inteiro para caçar um tatu. Eles eram terríveis, né? O Warren Dean, né, que é o que fez um livro sobre a Mata Atlântica, sobre a história da Mata Atlântica, conta que a Mata Atlântica não era intocada, justamente por causa dos tupis. Sim. E viviam em desarmonia entre eles. Entre as tribos, entre as aldeias, né? Sim. Melhor que tribos, aldeias. Era uma sociedade chamada pelo Classe sociedade sem Estado, mas na verdade não era sem Estado, ela era uma sociedade aristocrática, ela não tinha um chefe. O que era permeável também a questão dos profetas, do surgimento dos profetas e o profetismo tupi. Que ele tinha uma função, o profetismo tupi, que é o tal da terra sem males. A terra sem males não é o depois do oceano, a terra sem males é a terra que o profeta passava de aldeia em aldeia, chamando pessoas para essa terra sem males. Ele recrutava bastante mulheres que já tinham sido abandonadas pelos maridos, né? Sim. Então acontecia muito isso. E eles viviam uma religião da guerra. Por quê? Porque na guerra de tupi contra tupi, de uma aldeia contra outra, o guerreiro, que era quem capturava o outro, que depois ia ser comido, ia ser literalmente comido, né? Sim. Em cerimônia, né? Ritualisticamente, ele ganhava o direito de ter esposa e escolher uma esposa para ele. Né? E a esposa ia trabalhar para ele, porque os tupis não trabalhavam, os homens. Né? Eles só caçavam ou guerreavam. Né? As mulheres faziam todas as tarefas, limpar a terra, botar fogo na mata, tudo isso era tarefa feminina. Né? Fazia as redes, as cerâmicas, todo o trabalho braçal era feminino. E as mulheres não tinham direito de escolha de um parceiro.
Uma das coisas que as mulheres vão gostar nos europeus é que os europeus têm flerte, tem aquela coisa, né? Elas podiam escolher, né? Enquanto entre os tupis eles não podiam escolher. Mas a ideia de que existia uma cidade harmônica, ela vem com o Américo Vespucci. O Américo Vespucci faz 2 viagens ao Brasil, a serviço da coroa portuguesa de reconhecimento. Ele é o verdadeiro descobridor no Brasil, porque o Pedro Álvares Cabral só tocou num ponto, na verdade em 2 pontos muito próximos entre si, e depois partiu para a Índia. Enquanto o Américo Vespucci fez 2 missões de reconhecimento, realmente pegou o litoral todo, né? E aí o Américo Vespucci fez relatos sobre como eram os tupis. Só que esses relatos eles se perderam, nós não temos o registro deles, porque tudo era muito secreto naquela época. Esses documentos que vinham para o rei envolviam muito segredo. Mas houve uma carta atribuída a Américo Vespucci, hoje sabemos que é atribuída, que não era dele, Sim. que foi parar na Alemanha e virou uma espécie de livreto, em que nesse livreto, com ilustrações e tudo, contava ser a sociedade tupi uma sociedade extremamente harmônica. As pessoas viviam nuas e tal, aquela coisa toda, todo mundo respeitava todo mundo, a propriedade era comum, era uma coisa bem de utopia. E tanto que vai inspirar o Thomas Malthus, que escreve a Utopia baseado nessa informação que correu a Europa, foi um maior sucesso. Os europeus estavam loucos para descobrir um povo que fosse assim, puro, inocente. Né? Não existem povos puros e inocentes hoje, a gente sabe. Né? Existe na história humana. Sim. Mas os europeus continuam idealizando isso. Depois você vai ter Diderot, você vai ter Montesquieu, você vai ter vários... o Rousseau, com a ideia do bom selvagem, que ele não escreveu bom selvagem, não usou esse termo, mas está ali a ideia do bom selvagem. Né? Essa ideia toda do bom selvagem, ela grande, no começo ela vai ser impulsionada pelo Tupi, para depois os polinésios, os melanésios, no século XVIII, que vão ocupar esse espaço, já numa outra ideia, Bougainville, que é a descoberta francesa, então é outra história. Eu abordo o Bougainville em outro capítulo, mas com uma analogia com o Brasil, né? Mas tem muito a ver também a questão dos nativos de Bougainville com os nativos do Brasil. Sim. Então eles sofrem idealização do bom selvagem. Só para a gente concluir, em síntese, por que não se aplica a ideia de que os tupis e os tapuias eram os legítimos donos da terra? Sim, primeiro porque os tapuias claramente não eram donos da terra, para você ter uma ideia de quanto eles viajavam durante um ano, no ciclo de um ano. Há registros de tapuias que iam de onde hoje é Mossoró, no Rio Grande do Norte, aproximadamente, divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará hoje, até o Rio São Francisco. E voltavam todos os anos. São mais de 1000 quilômetros. Eles eram totalmente nômades, então. Eles eram nômades, claro, eles eram povos caçadores-coletores. Para caçar e coletar, você depende de sazonalidade e depende de não esgotar, porque o Brasil não era um país rico em termos de fauna. Sim. Nem de flora, nem de fauna, do ponto de vista comestível. Sim. Porque você tem isso, na história você tem caçadores-coletores que se fixam. Uhum. Os esquimós, por exemplo, eles não são tão nômades assim. E em relação porque aos eles tupis? vivem. Tá, agora isso em relação aos tapuis, então não há que se falar em dono da terra, e eles nunca reivindicaram. Em relação aos tupis, engraçado é o seguinte: os tupis, além de ser semi-nômades, tudo bem, aí eles poderiam ter realmente domínio de uma região. Vamos pegar o caso da Península Soteropolitana, da península que hoje é Salvador. Nós sabemos hoje que ela era habitada por tupis, como a ilha de Itapaí, que era habitada por tupis. Então eles podiam ter uma noção de territorialidade, mas eles não arguíram essa noção. Sim. As primeiras convivências dos tupis foram com lançados portugueses. Vou dar um exemplo do que é um lançado. É alguém que é deixado na própria carta de caminha tem, né? Foi deixado o Tiba, né? João de Tiba, foi deixado em Santa Cruz, onde hoje é Santa Cruz de Carvalho. Teve João Ramalho, que é o fundador de São Paulo, né? Fundador de Santo André da Borda do Campo, e depois foi vereador de São Paulo, e está no hino de São Paulo, como grande patriarca de São Paulo, né? E o Caramuru, o Diogo Alvarez da Bahia, né? Então, os lançados, e lançados franceses também. Os franceses tiveram muito contato de comércio e de lançado. E há mais os comerciantes também. Muitos comerciantes, tanto franceses quanto portugueses, eles vinham em pontos litoral,
teve a armação de Cabo Frio, inclusive, né? O entreposto em Cabo Frio, melhor dizendo. E aí eles traziam ferramentas e os índios traziam o que os portugueses e franceses demandavam, que geralmente era pau-brasil, papagaios, coisas assim. Sim. Eram produtos da terra que eram interessantes. Sim, perfeito. E os franceses até levaram alguns tupis lá para a França e eles fizeram, para você ver a questão do quanto o índio brasileiro imaginava, era importante no imaginário europeu da época e continua sendo até hoje. O índio brasileiro era uma coisa para o europeu, né? Eles chegaram, diz que até a rainha consorte da França veio assistir o espetáculo dos tupis desfilando, junto com seus papagaios. Sim. Não sei se trouxeram uma onça, não lembro bem, mas enfim, eles fizeram desfiles na França com os tupis. Sim. Era uma coisa bonita, era coisa legal de você ver. Mas os tupis jamais reivindicaram, está claro, territorialidade. Eles ficam muito felizes quando eles começam a ganhar terras. Sim. Porque lhes é ensinado a questão de ser dono da terra. Sim. Lhes é ensinado é ensinado a eles pelos franceses e portugueses. Sim. Eles ficam felizes, né? O caso do Araribóia. Martim Afonso de Souza Araribóia. Ele ganha a cidade de Niterói, que é equivalente hoje à cidade de Niterói. A gente vai falar mais sobre ele exatamente no próximo vídeo. Beleza. Perfeito. Esse foi o primeiro capítulo aí dessa série que a gente quer fazer sobre a história do Brasil Vira-Lata. Espero que vocês continuem acompanhando a gente. Se inscreva no nosso canal do YouTube, tá aí na descrição, caso você esteja vendo no Facebook. Não deixe de acompanhar esse conteúdo.